aí, meu parceiro, você já conhece a Huntech Trader? É uma plataforma que você pode fazer trading simulados, mas com ganhos reais. Saiba mais no link da descrição. E aí, pra gente emendar em um outro assunto que eu acho que tem total, O Vasco é foda. total ligação com isso, o Diniz, ao dar o sim pro Vasco, nessa situação, depois do que o Diniz conquistou no Fluminense, ele já tinha feito um bom trabalho. Vamos dar a chave do CT pro Diniz? Mas independentemente disso, eu acho que sim. Eu acho que sim. É a primeira contratação e o grau de confiança dele, sabendo que quem manda é o Felipe, que também cara, tem... eu acho que... Mas eu acho que os três cara, pensam eu a acho mesma que coisa. Eu acho que, por exemplo, a gestão da carreira do Diniz é um all-in. Eu também acho. Não, eu também acho. Assumir o Vasco é um all-in pra caralho. Não, tipo assim, pra caralho. porque vai além da questão de O Diniz vai bem ou mal, Vai né? além da questão de Diniz bem ou mal. Porque Por exemplo... é o terceiro, seria o terceiro Por exemplo, clube fudido. quando Isso queima muito. Queima, ele cai de prateleira. Flu, Cruzeiro... Não, ele já Vasco, entrou nessa espiral já na vida Uma dele. época, E aí o Santos, Fluminense... Vasco. É porque ele tem uma relação lá atrás do Fluminense, o Fluminense abriu as portas pra ele. Eu tinha uma tese, só pode continuar. falar. Se eu fosse o Diniz, eu só voltaria Fortaleza, Bahia. Eu acho que pra ele, que tem esse perfil mental, montar um grupo independente de qualidade e buscar Red Bull, são lugares que ele teria um ano com certeza. Concordo. Pra voltar, né? Aí, se ele faz um time desse ser campeão, é uma moral do caralho. Sim, aí volta pra... É só a gente, ó, pra você entender, pra gente entender o tamanho desse desafio para o Diniz, ninguém tá falando sobre como o trabalho do Diniz em 2024 foi ruim. Ninguém tá falando sobre o trabalho dele no Fluminense, ninguém tá falando sobre o trabalho dele no Cruzeiro, ninguém tá... Por exemplo, é inegável que hoje o Diniz, no Vasco, ele dá uma perspectiva melhor pro clube do que sem o Diniz. Não, e olhando ele dentro dessas Diniz circunstâncias. hoje, ele é um rápido, ele é um técnico de primeira prateleira. Sim. o Diniz vir pro Vasco é melhor pro Vasco do que pro Fernando Diniz. Ele hoje é um técnico de primeira E assim, prateleira. Não, e é um escudo também pro Pedrinho, porque o Também. Diniz Então, é mas aí... Diniz. Mas aí, então, ele usou o Carilli de escudo, ele usou o Paiva Mas de é escudo. um escudo Diniz é mais- pequeno, Não, pô. mas eu Ele se entendo, mas aí que equivocou. tá. Eu acho que Ele assim, agora, ele se vai bater no equivocou peito. Se ele pensou no Carilli como escudo, Não, né? então, mas é porque... Não o que faz que- sentido. Mas o que, que ele fazia com o Carilli de escudo? E eu, ele tu sabe, deixava... eu a deixaria o Paiva trabalhar. Mas ele deixava a torcida queimar o técnico. Sim, eu acho isso... Ele, tipo, a torcida do Vasco nunca mandou o Pedrinho tomar no cu em São Januário. Mas mandou o Carilli, mandou o Rafael Sim. Paiva. Eu acho esse ambiente muito ruim, né? Torcida nunca... Nunca. No É estádio. porque- Mano, olha só, a minoria que é que ele se apega, né? De rede social, é que critica o Pedrinho. A maioria gosta do Pedrinho, pô. Mas pelo fato eu diria que- 777 ou do jogador, Acho que é Pedrinho? muito por isso. Mano, pela 777 também. Mano, a imensa Como é que é? maioria Era abraça as decisões e tudo do Pedrinho. Você- A minoria critica. Não sei É se a você minoria. ia, não sei se você ia Mas eu acho que tanto... os caras são gratos, assim, porque tinham um medo do caralho quando viram aquela merda. Só de que, o aí, Vasco não sei se ficar- só que ele se apega à minoria de rede social, de Twitter, que é crítica, né? Sim. Só Não que sei é se você minoria. frequentava todo o estádio nessa época, mas quando o Betão deve lembrar também, quando o Roberto assume o Vasco na presidência e tudo mais, em momentos de crítica, o estádio era... Mas no final, sim. No final, No final, no é. final, Porque sim. ele até ficava Segundo meio mal. mandato. Você via ele meio O mal. segundo mandato dele, ele falou que com a gente É, ele veio. mas aí, O primeiro ele foi benzão. é Você aquele vê no negócio- semblante dele que caiu, sabe? Ele tipo Sim. assim, mano... Por que eu tô fazendo esse Ele ia paralelo? perdendo minha idolatria. Ele era xingado Por no que eu tô estádio. fazendo esse paralelo? Era um Vasco muito diferente. Embora também fosse zoneado, politicamente tinha a figura do Eurico ainda presente, Sim, sim. né? Que é o Roberto derruba uma dinastia do Eurico de muito tempo, Era né? um antagonista. O antagonista. E aí, beleza, aí você tinha uma ala da torcida do Vasco que ainda apoiava muito o Eurico, e principalmente por conta desse segundo mandato É ruim uma do galera Roberto. que vive até hoje, né? Essa galera Tem. elitista aí até O hoje. segundo mandato do Roberto é ruim, então meio que dá razão a quem apoiava o Eurico e tudo mais, não sei o quê. E aí agora com o Pedrinho a gente vive o oposto, que é o Pedrinho tirando o Vasco da 777, só que assim... Os problemas gerados pela 777, eles estão ficando pra trás. Não. Estão ficando É, pra então. trás. E fora que a porque gente não sabe- agora é um Tá trabalho errando mais na autoral. Tá errando Não, na gestão eles do estão momento, errando na né? gestão. A gente não sabe do balanço até agora. A gente não sabe o que aconteceu do ano passado pra cá. Não tem a menor ideia. O balanço que o Vasco soltou é um não balanço. Porque, por exemplo, o Vasco hoje sobrevive financeiramente porque ele tá em recuperação judicial, não é isso? E tem o maior patrocínio da sua história, a maior arrecadação Então, da sua história. aí, então. qual era o maior problema do Vasco associativo, do Botafogo associativo, pra citar os clubes que viraram SAF? Era que entrava a receita, Já tinha... patrocínio da Bet lá, pum.
E era sugado. Era sugado e tal. O Vasco hoje não sofre. Mas isso tem um tempo, né? Isso, tem um tempo. E aí, a qualquer momento, isso pode mudar. E aí, qual vai ser a situação do Vasco? Como diria a Mas rádio, vai ter caixa em pra 15 pagar? minutos tudo pode mudar. Tudo pode mudar. E aí, como é que vai ser? Já vendeu? Tem. Por exemplo, Tem algum, comprador. tem algum comprador? Tem comprador? Não tem. Então, assim, um futuro... Até agora nada, né? Não, você lembra que aqui em dezembro, novembro, a gente falava assim, não, lá pra maio já deve ter resolvido. Já estamos em chegou, maio. Já estamos em maio. E não tem nem sinal. Janela, não vai ser na janela no meio do ano, não vai ser em 2025 que vai ser resolvido. Outra O meu Fluminense vai ser vendido antes. Eu também Mas acho. também tá numa que Travou? a gente tá o tempo inteiro. Até agora não apareceu uma proposta na mesa, né? Essa da BTG. Tem a BTG dizendo que tem uma pessoa que ela vai apresentar, mas é no futuro ainda. A primeira conversa era sobre... já tá na teoria, em coletivo de maio, já era pra estar sendo apresentado Agora, já. tem um componente que acho que é pouco citado. Quando é que foi vendida a SAF do Botafogo? É 21 pra 22? Paulinho, ó. 21 pra 22. Aí, beleza. Aí chega o texto. Aí chega o Ronaldo no Cruzeiro. Aí chega... Aí já tinha A Bragantino. galera do Grupo Justo lá no estabelecido. Curitiba. Que é a galera do... Do Curitiba, que é um cunhado pouco mais pra Justo. cá. Bahia, Grupo City, City. e tudo mais. Aí tem a SAF A do Fortaleza, que é 777 diferente. apareceu lá no 777 apareceu Virou no SAF, Vasco. mas ninguém investiu, ninguém comprou ainda, investiu. Fortaleza. Beleza. Virou. De um tempo pra cá, tirando o Pedrinho, teve algum clube que virou? Tipo, o último ano. Acho que o Grande. Atlético que virou time... Tem Atlético Não, dos Mineiro, grandes. que era... Atlético e o Vini Não, o comprou, Atlético né? Mineiro é bem criticado. No que tem o Atlético Mineiro, que é uma Mineiro, outra que é a situação. SAF dos que é bem meninos, né? criticado. Que é... Beleza, mas... Já tá querendo vender, né? Tá querendo Sim. A vender. única SAF, a gente pode falar que a única SAF que deu certo até agora é a do Botafogo. SAF é Botafogo. Não, mas é... E ainda a não do dá certo City? que ainda rola E a do Bahia? Não. Ninguém sabe o dia de amanhã, assim. Não, mas né? eu não tô me apegando a... Ah, não, do Bahia. Eu não tô me É, apegando do ao que- Bahia, que é sólido. É outra, outra Eu não tô me pegada, né? apegando ao que deu certo ou não. Será que tem mais investidores querendo agora? Não, é porque assim. Não, então é aí- isso que. Não, mas Eu acho que é a situação entendi pra onde judicial você do Vasco ia. que prejudica muito Então, também. Não, mano. eu entendi pra onde você ia e eu falei por causa disso. Porque assim, será que tá. Porque o Textor tá dando certo? O Textor tá ganhando dinheiro com o Botafogo? Não. Parece que é por enquanto, não, tô só Não, gastando. não tá, mas de longe não tá. E assim, será que é o momento? Será que a gente não achou que todo mundo ia chegar e ganhar todo dinheiro mundo no ia futebol comprar? brasileiro Então, e ainda não tá nessa hora? Não sei. E é o por isso que talvez não tenha investidor. grupo Eu entendo o seu City, ponto da insegurança jurídica que o Vasco traz. Sim. É que Mas- tem uma galera que fala que Não, o eu ainda capital... acho que é atrativo pra caralho. O capital da Arábia ainda não chegou, que pode chegar em chinês É, o também. pessoal fala da PIF, né? Porque- Que é o que bota o dinheiro no Newcastle. Porque, por exemplo, o Grupo City é Catar, né? Isso. Mas o que o dinheiro do mundo da Arábia Saudita, que é um dinheiro que eles botam, né? Que ainda não veio. Mas aí, essa galera que tá fazendo essa projeção já falou que essa galera vai vir aqui, viria pra querer pegar o quê? O Palmeiras, ele de olho no Flamengo. E esses times não parece que vão virar SAF. Pra esses entenderem em clubes que seriam menores, o Vasco seria um dessa categoria, eu acho. Se você pega sério. Só não tem uma estrutura, né? Tem É, que criar. não tá toda a arrumado, mas estrutura, sim. é um gigante. É um trabalho a ser realizado. Mas é o potencial é O absurdo. Corinthians é um que estão fazendo de uma certa forma, daqui a pouco não vai ter jeito, vai ter que ser, sabe? O Augusto... Mas eu não sei se o conselho do Corinthians permite Mano, isso. mas né? eu acho mais fácil que o do Flamengo. Eu imagino. Mas hoje... Então... Pra mas eu acho salvar de difícil, mano. Eu o acho- time ser... Se- Prometer um Corinthians competitivo. E se ficar com a corda no contratando- pescoço, porque, por exemplo, o Augusto Melo ele pode ser impeachmentado a qualquer momento, tá sendo indiciado. Mas o corintiano vai querer continuar. Se venderem pra ele que ele vai continuar contratando, vai ter verba e o cara assume a dívida, ele vai vender. Você tá chegando em 2 bi blau. Não, é a dívida do É Corinthians. imensurável. A já. dívida do assim, a Corinthians. minha- A do Flamengo, que era absurdo, era 800 milhões, pô. A minha dúvida é se esses investidores... Tipo assim, eu não tenho dúvida que o Vasco é o maior potencial... Hoje... Vasco e Corinthians. Vasco e Corinthians são os maiores potenciais de Porque Palmeiras e velocidade. Flamengo dizem que não vai ter sábado de jeito nenhum. É. Hoje, né? O Flamengo, acho que até o Flamengo eu diria que é o mais difícil. É. Sim, Até que, sim. até que o Palmeiras. Mas é. Porque se você olhar na realidade do Palmeiras ferrado, não vai acontecer de volta, né? Mas 15, 20 anos atrás. Os times do Sul, que tem uma resistência que a torcida tem é meio argentina, que a Argentina é difícil ter SAF também, porque o torcedor não... Nem pode lá ainda. Você tem ali uma modalidade de SA ali, mas... lá no Sul, eu lembro que a gente perguntou assim, tanto o Inter quanto o Grêmio, Zero. a gente ouviu... Agora, é aquilo, mas também disseram, se for uma questão assim, do time tá muito fudido... Então, a gente tem dificuldade de ver o futuro de um comprador do Vasco. Porque hoje em dia não tem mais conversa. A conversa que era com o Grego, agora o Grego vai comprar parte de Cotia lá, da base Sim. do São Paulo.
Então, hoje não se tem futuro nenhum, a gente não consegue vislumbrar nada. A rodada do final de semana do Vasco é contra... Palmeiras. É em tese em casa, né? Só que vendeu o Mas Mano pra Mano, Brasília. né? Mano. Brasília. Como é que tá a questão de venda de ingresso? Já Não sei, mas deve estar. A torcida do Vasco aparece em Brasília. tem que ver se não vão O meter a último mão. jogo, o último jogo ficou lotado. Foi Não, o Vasco. eu Palmeiras não e tenho Brasília. dúvida disso. Mas tem que ver se vão meter a mão também, né? Cara, eu acho que a maior questão, a gente tava falando do Ferran E Diniz. Felipe de novo, né? Já falou, Felipe de novo. Possivelmente. Eu não sei se anuncia daqui a pouco o Ferran Diniz, treina sábado, faz um. Acho que não, mano. Viagem. Não sei. Dependendo dos Ele resultados. vai, Não acho sei, que ele é sim. meio. Dependendo dos tu conhece, resultados do Vasco não ganhar esse jogo aí. Mas não vai ganhar. Do Não, Palmeiras? então pode afundar Não, Palmeiras bastante, pode no né? máximo empate. Não, mas aí derrota. Você acha? Qual é, meu parceiro? Curtiu esse corte que você acabou de ver? Então se inscreva no Charla pra dar uma moral pro melhor podcast de esportes do Brasil. Tamo junto.